E vai lá no capítulo 9, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, capítulo 9, apenas o verso 24. Eu quero falar, irmãos, o verso 24, a parte B do versículo. 1 Coríntios, capítulo 9, você que tinha abrido, volta aí uma página. E verso 24, capítulo 9, verso 24, a parte B, a partir do correm. Quem achou, diz glória a Deus. Você entendeu? Verso 24, a parte B do versículo. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja repetisse. Na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos lá, todo mundo junto? Na verdade, foi um bom ensaio. Agora vamos para valer mesmo, bem forte. Pode sentar glorificando ao Senhor. Estava meditando, irmãos, nessa tarde. O Senhor colocou essa palavra em meu coração, onde o tema nessa noite é correndo com um propósito. Repita comigo, correndo com um propósito. Esse versículo é interessante, que aqui, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está falando da nossa corrida como cristão. A nossa corrida como cristão. E aqui ele fala que quando há uma corrida num estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. Só o melhor leva o prêmio. E aí, por último, o versículo ele encerra. Olha, lá no ginásio, no estádio, muitos correm e um só leva o prêmio. Correi de tal maneira para que o alcanceis. A palavra está dizendo aqui, irmãos, que na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos correr de forma que nós alcancemos a nossa coroa, a nossa recompensa. Porque além da salvação que Jesus Cristo garantiu para mim e para você lá na cruz do Calvário, a Bíblia fala que também teremos uma recompensa. Todo nosso trabalho aqui não é vão. O Senhor recompensará. E quando a gente fala de recompensa, essa caminhada, nós estamos aqui de passagem. Você pode repetir isso? Estou aqui de passagem. Agora eu pergunto, você tem esse entendimento? Nós temos esse entendimento realmente? Olha, eu estou aqui de passagem. Não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas eu estou de passagem. E é importante nós entendermos isso, irmão, e nós ter essa consciência. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas estamos de passagem, porque o meu e o seu Jesus, quando ele ressuscitou, depois de 40 dias, ele vai para o Pai, e antes ele diz, olha, eu vou para o meu Pai, e eu estou indo para preparar lugar para vós, para que onde eu estiver, estejai vós também. Quem quer ir para lá? Quem está se preparando para ir para lá? Porque essa, irmãos, não é a realidade. Muitos têm vivido tão
tão intensamente os seus propósitos, os seus projetos, a sua vida aqui, achando que não vai morrer, sem se preparar para ir para lá. A palavra de Deus diz assim, ó, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Quando a Bíblia diz ignorante, ela está dizendo, não sejais pessoas que não têm entendimento, conhecimento, porque o cristão, irmão, ele é diferente daquele que não é cristão. Por quê? Porque quando a gente perde uma pessoa, quando alguém desce à sepultura, a Bíblia nos ensina que nós cristãos não podemos ser ignorantes, porque nós sabemos que essa pessoa terminou a sua jornada aonde ele estava de passagem, e agora ele está indo para um lugar melhor, que é uma promessa de Deus para todo aquele que é salvo. Então, irmãos, quando o irmão que viveu uma vida de santidade diante de Cristo, ele parte, a gente fica triste pela ausência da pessoa, de não poder ver ela mais, de não poder caminhar, mas temos a alegria que ela está no Senhor, que ela terminou a carreira dela aqui, e que um dia, se nós perseverar, nós vamos encontrar com ela. Você pode glorificar o Senhor? Olha para o teu irmão e diga, há uma esperança para mim e para você. Diga para ele, há uma esperança para mim e para você. A Bíblia diz que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, e nós viveremos eternamente com Ele. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Esta é uma promessa do nosso Mestre para as nossas vidas. E foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele morreu. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. E Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É o único caminho que leva o homem até Deus. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar aqui, irmãos, é sobre essa corrida na nossa vida. Nós não podemos estar correndo constantemente por correr. Nós não podemos estar vivendo uma vida louca por viver. Mas a nossa vida, nós temos que estar vivendo com propósito. Repita de novo, vivendo com propósito. Não pode ser por acaso. Nós não podemos deixar a vida nos levar, igual tem uma música do mundo aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tem que ser com propósito. Não podemos ser uma folha seca que cai e o vento joga para lá e joga para cá. Não, temos que viver com propósito. E baseado, irmãos, nessa palavra, eu quero falar sobre 4 propósitos fundamentais na vida do cristão. Propósitos fundamentais. O que é uma coisa fundamental? É algo que não podemos viver sem. É algo que tem que ser a nossa base, o nosso alicerce, aonde a gente se apoia. A gente vai tomar decisão baseado nesses propósitos fundamentais na nossa vida como cristão. E o primeiro propósito, irmãos, que nós precisamos viver para estar correndo dentro desse propósito, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Repita comigo, ser parecidos com Jesus. Nós já pregamos outras vezes, falei um pouco ali hoje no batismo. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Ser um pequeno Cristo, alguém que representa Ele. Então, o primeiro propósito fundamental, nós precisamos ser parecidos com Jesus. E eu pergunto para você, você tem sido parecido com Jesus? Nós conhecemos Ele, a vida de propósito que Ele viveu. Jesus viveu uma vida de propósito, irmãos. Jesus não perdia tempo.
Aonde Jesus estava, ele estava fazendo diferença na vida das pessoas, cumprindo o propósito que ele foi alinhado com o Pai, lá no céu, dele descer e fazer. De acordo com o Pai conduziu, direcionou, ele viveu com propósito, falando dos céus, pregando a palavra, mostrando os milagres, mostrando o que o nosso Deus podia fazer. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus. Irmãos, Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. Não aceite ninguém dizer o contrário. Ah, você é feio, você é bonito, você é isso, você é aquilo. Olha para a pessoa e diga: não, meu filho, eu sou a imagem e semelhança do meu Deus que me criou. O diabo queria ser igual a Deus. E ele monta uma rebelião lá no céu. Deus destitui, joga ele do céu abaixo. E passado um tempo, reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi quando Deus criou o homem. E aí eles três conversando diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A partir dali, irmãos, nasceu sabe quem? Um dos grandes inimigos de Satanás. Porque ele olha para mim e para você, ele tem ódio, ele tem raiva de nós. Porque ele queria ser Deus, igual a Deus. E agora eu e você nasce a semelhança, a imagem do nosso Criador. Por isso que o diabo, irmão, tenta nos destruir constantemente. E Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Mas o pecado, irmão, nos desfigurou. Segundo Romanos capítulo 5, 12. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. E é isso que Jesus quer que nós sejamos, parecidos com Ele, porque Ele nos criou a sua imagem. Pouco a pouco, irmãos, devemos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Pouco a pouco, é um processo. É igual falamos hoje no batismo também, irmãos. Não significa que você batizou e agora você é santo, não peca, é perfeito, não. Sepultou aquele velho homem e agora você vai entrar numa caminhada junto com Jesus, Ele te ensinando, Ele te instruindo. Não, meu filho, é assim, faz desse jeito. E cada dia vai aperfeiçoando esse vínculo entre pai e filho. Às vezes você dá uma escorregada, Ele te levanta. Às vezes você cai, Ele estende a mão. Como o hino foi cantado, Ele não desiste. É uma caminhada com Ele. E pouco a pouco precisamos nos tornar semelhante a Ele. É um processo. Só que eu e você decidimos ser parecidos com Ele. Uma coisa que eu observo, você já viu que tem pessoas que você vai conversar com essa pessoa, independente do assunto que você entra, daqui a pouco ela está falando de Jesus. Daqui a pouco ela está falando um versículo da Bíblia. Daqui a pouco ela está falando do culto que participou. Pessoas cheias de Deus, irmão, só transborda as coisas de Jesus. Se a nossa fala diária não tem nada a ver com Jesus, está precisando nós se encher dele. Está precisando nós aproximar mais dele nessa caminhada. Porque às vezes nós estamos na mesma caminhada, Jesus lá de um lado e eu do outro lado de cá. Mal estou vendo ele. E essa caminhada tem que afunilar, estarmos juntos, ter diálogo. Estar caminhando com Ele, ouvindo o direcionamento dEle, buscando a Ele diante das adversidades. Então, irmãos, o primeiro propósito fundamental que Deus quer comigo e com você é o quê? É o quê? E quanto, irmãos, nós estamos parecendo com Cristo agora? Quanto? Esse, irmãos, eu vejo que é um dos maiores desafios dos cristãos nos dias atuais. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Porque em muitos lugares
Quanto tempo de crente nós temos? Em muitos lugares não vê Cristo em nós. Muitos lugares as pessoas nem sabem que somos cristãos, porque não há diferença. Você não fala do seu amigo Jesus. Nós falamos muito do vizinho, do irmão que pecou, do irmão que errou, do pastor lá não sei aonde que cometeu um pecado. Nós somos especialistas como todo mundo, irmão, para falar de notícia ruim. A maioria de nós aqui viu o vídeo da menina que morreu tudo espedaçada lá. Eu não vou perguntar, mas a maioria recebeu, porque o ser humano tem prazer de postar notícia ruim, desgraça e assim por diante. Desgraça que eu digo é coisas que não têm a graça de Deus. Só que nós temos muita dificuldade para falar o quanto Jesus é na nossa vida. Falar dele, o que ele tem feito na sua vida. Quantos de nós aqui recebemos tantos milagres e nós precisamos ser uma testemunha viva dele. Precisamos, irmão, ser mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, ouve essa palavra. Faz uma reflexão na tua vida. Faz uma análise. Faz uma introspectiva. Analisa de cima e embaixo. E você mesmo responde: eu preciso mudar isso. Eu preciso parar de fazer isso, porque isso eu não estou representando bem Jesus. Eu tenho que mudar nisso, mudar naquilo. É uma decisão sua, irmão. Decidir ser parecido com Jesus. E quando nós, como igreja, todos nós, sermos parecidos com Jesus, irmãos, essa igreja vai mudar. Não vai caber, não vai caber, não vai caber. Porque todo aquele que olhar para mim e para você, e ver eu e você como um homem, uma mulher de Deus, as pessoas vão olhar e dizer, como alguns já têm dito: eu não sei o que está acontecendo com o Lucão, mas a vida dele mudou. Agora ele busca Deus. Ele é diferente no trabalho, ele é diferente com a esposa, ele é diferente nas ruas. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu quero que aconteça comigo também. Eu até disse aqui esses dias, eu acho muito interessante aquele filme Prova de Fogo. Nós vemos que o marido muda completamente através das orientações do livro do seu pai, que era cristão. E quando a mulher decide perdoar ele, ele vai e diz para ele: olha, eu te perdoei. E eu não sei o que aconteceu com você, mas o que aconteceu com você eu quero que aconteça comigo. É isso, irmão, que precisamos. As pessoas olharem à nossa volta e dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo com você, Davi, mas é coisa boa. O que está acontecendo com você eu quero que aconteça comigo. Precisamos ser parecidos com ele. Segundo, eu tenho 10 minutos. Segundo propósito, irmãos, viver para louvar e adorar a Deus. Viver para louvar e adorar a Deus. Irmãos, quando a gente fala de viver e adorar a Deus, isso significa vivermos adorando ao Senhor. A adoração não é meia hora que cantamos. Não é meia hora que cantamos no culto. Às vezes a gente vem no culto aqui e fala: hoje eu adorei o Senhor. Não, nós temos que viver para louvar e adorar a Deus. Você vai louvar aqui no culto, você vai se entregar, adorar, pular, exaltar, meditar o nome dele, mas você também vai adorar ele lá na sua casa. Você também vai louvar ele lá na sua casa. Você vai estar na rua, mas você está louvando e adorando o teu Deus. Você está num trabalho duro, suado, você vai levantar a mão, louvar e adorar o teu Deus. Aonde quer que você esteja, você vai viver para louvar e adorar o Deus que você entregou a sua vida a Ele. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Louvar, exaltar, bendizer o nome dEle. Irmão, se tem uma coisa que eu fico indignado, são pessoas que são cristãos e quando tem luta, adversidade, eles se tornam um murmurador. Blasfêmia contra Deus. Que Deus não me escuta, Deus não ouve. Por que Deus está fazendo isso comigo? Irmão, quando você entendeu o que é viver para louvar e adorar a Deus, é como alguns hinos que a gente canta aí. Pode ser na dor, pode ser no sofrimento, pode ser na dificuldade, eu vou te louvar. E nós temos que aprender não só cantar o hino, mas a gente adorar Ele na dor, na angústia, na dificuldade. Não importa a situação. Louvar
louvar a Ele, adorar a Ele. Dá uma martelada no dedo que chega a bagaçar a ponta, ergue a outra mão e fala: oh, glória a Deus! O trem chega a estar latejando o coração. Adorar a Ele. Oh, meu Deus! É estar em comunhão, falando e exaltando a Ele. Eu até falei na escola dominical, irmão, e eu preciso falar isso aqui. Eu fui ver isso, irmãos, depois que eu vim para Cacilândia, faz 15 anos. Um monte de cristãos. Eu respeito a religião de cada um, irmãos, mas nós como cristãos, nós adoramos, exaltando apenas o verdadeiro Deus. Não adoramos outro Deus. Só que a adoração não é só quando você dobra o joelho. Tem muitas pessoas que são cristãos nessa cidade. Eu preciso que você anota isso. Tantas pessoas que é cristão, que qualquer coisa que acontece, ele diz: Ave Maria. Você está invocando o nome dela, você está adorando a ela. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Maria foi uma mulher extraordinária, um instrumento, uma escolhida de Deus para gerar seu filho Jesus. Apenas um instrumento. Mas quem é digno de adoração não é Pedro, não é Maria, não é João. Quem é digno de adoração chama Jesus Cristo, Filho de Deus enviado para nos salvar. Então você vai invocar alguém, crente, não é Ave Maria não, é o sangue de Jesus tem poder, querido Espírito Santo, Jesus, Pai eterno, porque Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, é o Deus que nós adoramos. Outra, Nossa Senhora da Aparecida. Crente, irmão, que tipo de crente que fica adorando? Irmãos, quem conhece a história, Aparecida foi encontrada no meio do rio. Outras pessoas confundem que a Aparecida é a mãe de Deus. Não tem Maria, não tem Aparecida na Bíblia não, irmãos. Aparecida é um Deus que o Brasil adotou para si, fez padroeira, mas não está na Bíblia. Maria, mãe dele, é digna de ser respeitada e não adorada. Então, crente, você que tem esse hábito aí, para. O diabo não recebe adoração. Quem aqui dobra o joelho lá e fala: ô capeta, ô demônio dos infernos, eu vim aqui te adorar. Aí quando você vai lá, dobra o joelho, ora, durante um pedaço de pau, seja Maria, João, Pedro, seja quem for de barro, lá atrás os demônios estão recebendo a adoração que você está prestando a esse tipo de idolatria. Irmão, que você quase não sabe nada. Uma vez em Paranaíba nós expulsando um demônio, a pessoa rolava assim, ó, de acordo com que estavam os bancos assim, ó, os bancos empipocando para riba. E o demônio não queria sair de jeito nenhum. Aí meu pai falou: o que está te segurando aqui? Você vai sair em nome de Jesus. E aí ele diz: eu saio daqui, mas antes dele chegar na casa dele, eu já estou lá para receber a adoração dela. E aí meu pai perguntou: mas o que é que está te prendendo lá? Ah, lá tem uma santa da Aparecida bem grande, que enquanto ela adora ela, eu estou recebendo adoração, e lá é minha casa, ninguém tira. Irmãos, eu não estou desrespeitando, cada um é cada um respeita a religião de cada um, mas nós cristãos precisamos entender a verdade. Enquanto não foi tirada aquela santa, a mulher não foi liberta dos demônios, que era atormentada por muito tempo. Mas não era sobre isso que eu precisava falar. Mas fica o alerta: adore a Ele, fale dele. Então a nossa adoração, viver uma vida de adoração, é estar falando com Ele, falar dele, a nossa atitude, a nossa fala constante. Quantos cristãos, irmão, que fica aí falando na gíria? E aí, mano, e não sei o que. Não, é meu irmão mesmo.
Tem crente que você vai conversar com ele, porque assim, irmão, a minha maneira de vestir tem que denunciar que eu sou crente. A minha maneira de falar tem que denunciar que eu sou crente. A minha maneira de andar tem que denunciar que eu sou crente. A minha maneira de tratar minha esposa tem que denunciar que eu sou crente. A minha maneira de falar com meu esposo tem que denunciar que eu sou crente. A minha maneira de agir lá no meu trabalho tem que denunciar que eu sou crente. Então, viver e adorar a Deus constantemente. Terceiro, servir as pessoas. Terceiro propósito, servir as pessoas. Irmãos, não somos salvos pelas boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Mas todo salvo praticará boas obras, porque esse é o estilo de vida de quem tem Jesus. Amém? Quem está entendendo? Temos que servir as pessoas. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, não pelas obras. Só que Jesus, o estilo de Jesus, era praticar boas obras. Amém? Aonde Jesus chegava, tinha cura, tinha milagres. Ele abençoava as pessoas, ele estendia as mãos. Abençoar pessoas. Quanto nós temos abençoado as pessoas? Nós devemos, irmãos, constantemente perguntar. Constantemente temos que perguntar: quem que eu posso ajudar hoje? Quem que eu posso fazer alguma coisa pela vida dele hoje? Quem eu posso servir hoje? Generosidade, irmão, gera generosidade. Nós temos que estar aqui para servir os nossos irmãos, servir as pessoas. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente vai numa vigília, quando a gente vai num batismo como foi hoje, quando a gente vai para Itajá, tem muitos irmãos que anseiam ir e não tem carro, e fica constrangido de pedir. Aí às vezes o pastor tem que entrar no grupo e ficar implorando: irmão, quem tem vaga, ajuda os outros. Se você tem carro e você tem vaga, já coloca: ó, eu tenho 2 vagas no meu carro. Ou então já tem um irmão, uma irmã, porque nós conhecemos, que você sabe que vai precisar de carona. Ô irmã Dielis, eu tenho 2 vagas, você quer ir comigo? Ô irmão fulano de tal, eu tenho 1 vaga, você quer ir comigo? Então, se nós, irmãos, pensássemos nas pessoas, era um assunto que não precisava nem falar, porque quem tem, oferece para quem não tem. Porque para a pessoa ficar pedindo, implorando, é constrangedor. Isso é um exemplo, irmãos, que eu estou dizendo. Mas quanto mais nós podemos servir as pessoas à nossa volta? Quanto mais? Às vezes é coisas pequenas, irmãos. Às vezes eu me lembro uma vez, irmãos, eu fui fazer uma consulta em Rio Preto e eu estava muito ruim. Uma consulta não, fazer um exame. Irmão, eu peguei uma fila, sem brincadeira, de 100 metros. E eu estava ruim, mais ruim. Escorava na parede. Assim. Outra hora eu sentava no chão assim, mais ruim. Uma mulher passou e falou assim: o que foi, moço? Você não está passando bem? Eu falei: não estou bom. Ela falou: pera aí. É uma moça simples, irmão, não tinha nada a ver. Ela foi lá dentro, pegou a enfermeira, falou: não, esse rapaz não pode ficar passando mal aqui desse jeito, não. Porque a primeira fila lá, todo mundo pega, idoso, pessoas com tudo quanto é problema. E depois que pega a senha, que aí eles qualificam quem é preferencial ou não. Aí eles já me levaram lá para dentro. A enfermeira me levou, resolveu, adiantou o meu problema. Custou o que para aquela moça, irmãos? E olha o benefício que ela fez por mim. Então, pequenas coisas, a gente pode servir as pessoas. Com a palavra amiga. Amém? Olha para Jesus. Jesus o tempo todo servia as pessoas. Não era só com milagres.
Porque às vezes, irmão, nós queremos orar por alguém, abençoar a vida da pessoa, porém, essa pessoa às vezes está precisando de um alimento. Às vezes essa pessoa está precisando de um remédio. É igual Jesus quando estava com a multidão tudo lá, os discípulos chegam, Jesus, a multidão está cansada, despede eles para ir embora, com fome. E Jesus, não posso mandar eles embora para casa com fome. Eu vejo o desgaste e a fome deles. Foi quando Jesus fez o quê? Multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Isso é se importar com as pessoas. Mas eu preciso encerrar. Por último, o quarto propósito. Nós precisamos, irmãos, evangelizar o mundo. Repita comigo, evangelizar o mundo. Quantos de nós temos evangelizado o mundo? Quantos de nós temos evangelizado? Irmãos, a missão de Jesus agora, entenda isso aqui, ó. A missão de Jesus agora é nossa missão. A missão de Jesus agora é nossa missão. Você pode repetir isso? A missão de Jesus. Não, tá fraco demais. Desse jeito eu não vou terminar o culto hoje. A missão de Jesus agora é minha missão. Irmão, se nós pôr isso em prática, tudo vai mudar. Então a missão de Jesus agora é nossa missão, é minha missão. Somos seus mensageiros aqui. Nós somos mensageiros de Cristo aqui. Devemos conhecer. Tudo na terra, irmãos, é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Amém? Tudo aqui na terra é passageiro. Tudo, irmão. Tudo aqui na terra é passageiro, mas o reino do Senhor é. Você pode glorificar o Senhor por isso? O reino dele é eterno. Devemos conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Vamos falar isso junto também? Devemos conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Devemos conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Estamos aqui para continuar a missão de Jesus. Amém? Então esses 4 propósitos, irmão, são propósitos para a nossa vida, para a nossa caminhada até a volta de Jesus. Vamos ler todo mundo para me encerrar? Ser parecido com Jesus. Mais forte. Ser parecido com Jesus. Viver para louvar e adorar a Deus. Servir as pessoas. Precisamos evangelizar. Vamos fazer um teste aqui quanto a evangelizar o mundo. Dors, fica de pé aqui para mim. Isaac, fique em pé aí. Vocês dois, o Dorcelino vai pegar aqui até lá no final e o Isaac aqui. Vocês vão falar, vai tocar no ombro da pessoa e falar para a pessoa, Jesus te ama. Presta atenção, igreja. Viu, Isaac? Toca na pessoa e fala, Jesus te ama. A hora que ele colocar a mão em vocês e dizer, Jesus te ama, você fica de pé. Só você que ele tocar e falar. E vocês vão fazer isso em 10 segundos. Em 10 segundos. A hora que eu falar 10, vocês param e ficam de pé. Todos que foram tocados por vocês. Amém? Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou, Isaac. Você está só pondo a mão e não está falando. Mas tudo bem. Olha aí, irmãos. Quantas pessoas... Agora nós vamos fazer diferente. Todas as pessoas que o Dorso ou o Isaac tocar, você vai levantar e falar para outra pessoa. Todo mundo que for tocado vai levantar e falar para outra pessoa, Jesus te ama. Em 10 segundos também. Olha aí quantas pessoas foi. Amém? Entenderam todo mundo?
Quando eles tocar em você e dizer Jesus te ama, você levanta e vai falar para outra pessoa também. Todo mundo pode sentar agora. Vamos fazer de novo. Vocês entenderam agora? Quem ser tocado e falado, você levanta e toca o outro. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fique em pé. 9, 10. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom. Parou. Olha aqui para mim concluir. Você viu, irmãos, a diferença? Toda a igreja praticamente ouviu o Jesus eu te amo. Você está entendendo isso, irmão? Às vezes na igreja tem 2, 3, 4 pessoas pregando a palavra e aí ganha pouquinhas pessoas. Mas se todo mundo que ouvir falar do evangelho, ele também pregar o evangelho, você viu o impacto que traz na igreja, que traz as pessoas à sua volta? Precisamos evangelizar o mundo e é dessa forma que nós vamos fazer. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e vamos para cima no nome de Jesus. Quero convidar as pessoas que vão receber o pão aqui